Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso canal para aprender como superar mais um obstáculo que nos impede de progredir social, política e cientificamente para evitar conflitos e guerras. No mundo de hoje, torna-se cada vez mais imperativo que os indivíduos e as sociedades priorizem o conhecimento, a sabedoria e a exploração científica em detrimento das crenças religiosas. Embora a religião tenha desempenhado um papel significativo na formação da história e da cultura das civilizações em todo o mundo, a busca da verdade objetiva e do avanço em vários campos exige uma mudança para uma abordagem mais baseada na ciência e orientada pela evidência. Na Idade Média ocorreram guerras lideradas pela Igreja Católica Romana para difundir a crença católica em países com diferentes religiões. Os Cavaleiros Templários foram um exemplo de guerreiros implacáveis que forçaram as pessoas no Oriente Médio a aceitar o cristianismo ou seriam mortas. Os da época também praticavam a chamada Santa Inquisição, na qual pessoas acusadas de bruxaria ou heresia eram torturadas para confessarem a prática de bruxaria ou heresia e, confessando ou não, eram queimadas vivas. Depois houve guerras para difundir a religião do Islão e atualmente aqui está um exemplo de um conflito contínuo e de massacres baseados numa crença religiosa no Médio Oriente, onde certos migrantes, autoproclamados judeus, afirmam que Deus lhes prometeu a terra do Israel e ao mesmo tempo que proclamam a sua crença religiosa, estão a tirar a terra da Palestina originalmente habitada por judeus ortodoxos, cristãos e muçulmanos, que ali viviam sem grandes conflitos bélicos, ou seja, relativamente em paz. Uma das principais razões pelas quais a concentração no conhecimento e na exploração científica é fundamental no mundo moderno é o ritmo acelerado a que a tecnologia está a avançar. As descobertas científicas e as inovações tecnológicas transformaram a forma como vivemos, trabalhamos, comunicamos e interagimos com o mundo que nos rodeia. Desde avanços médicos que prolongaram a esperança de vida humana até a exploração espacial que ultrapassa os limites da compreensão humana, a ciência tem estado na vanguarda da promoção do progresso e da melhoria da qualidade de vida de milhares de milhões de pessoas. Além disso, num mundo que enfrenta desafios complexos, como as alterações climáticas, o esgotamento dos recursos e as pandemias, a necessidade de uma tomada de decisões baseada em evidências nunca foi tão premente. As soluções para estas questões urgentes requerem uma compreensão profunda dos princípios científicos, investigação rigorosa e colaboração entre disciplinas. Ao dar prioridade ao conhecimento e à exploração científica, as sociedades podem aproveitar o poder dos dados e das provas empíricas para informar a elaboração de políticas e enfrentar eficazmente estes desafios globais. Além disso, a promoção do pensamento crítico e de uma mentalidade científica pode ajudar a contrariar a propagação da desinformação e da pseudociência que muitas vezes se propagam através de crenças e dogmas religiosos. Num mundo onde as notícias falsas e as teorias da conspiração proliferam online, os indivíduos precisam de desenvolver a capacidade de avaliar criticamente a informação, diferenciar entre facto e ficção e tomar decisões informadas com base em provas. Ao cultivar uma cultura de investigação e ceticismo, as sociedades podem salvaguardar-se melhor contra os efeitos prejudiciais da desinformação e promover um discurso público mais informado e racional. Além disso, a ênfase no conhecimento e na exploração científica pode promover um espírito de curiosidade, criatividade e inovação nos indivíduos e nas sociedades. Ao encorajar a sede de descoberta e a vontade de questionar normas, culturas e crenças estabelecidas, podemos inspirar avanços na ciência, na tecnologia e nas artes que ultrapassam os limites do potencial humano. Ao promover uma cultura que valoriza a curiosidade intelectual e a investigação racional, podemos desbloquear novos conhecimentos, soluções e perspectivas que têm o poder de transformar a nossa compreensão do mundo e de nos impulsionar para um futuro mais próspero e sustentável. Além disso, a ênfase no conhecimento e na exploração científica pode promover um espírito de curiosidade, criatividade e inovação nos indivíduos e nas sociedades. Ao encorajar a sede de descoberta e a vontade de questionar normas, culturas e crenças estabelecidas, podemos inspirar avanços na ciência, na tecnologia e nas artes que ultrapassam os limites do potencial humano. Ao promover uma cultura que valoriza a curiosidade intelectual e a investigação racional, podemos desbloquear novos conhecimentos, soluções e perspectivas que têm o poder de transformar a nossa compreensão do mundo e de nos impulsionar para um futuro mais próspero e sustentável. Concluindo,
A necessidade de dar prioridade ao conhecimento, à sabedoria e à exploração científica no mundo de hoje é maior do que nunca. Ao abraçar um espírito de investigação, um raciocínio baseado em evidências e um compromisso com o avanço da compreensão humana, podemos aproveitar o poder da ciência para enfrentar os desafios globais, combater a desinformação e promover a inovação e a criatividade. Embora as crenças religiosas tenham desempenhado um papel significativo na formação da história humana, é essencial que os indivíduos e as sociedades coloquem uma maior ênfase no conhecimento e na exploração científica para navegar nas complexidades do mundo moderno e garantir um futuro melhor para gerações vindouras. As religiões e igrejas desempenharam um papel significativo na formação de sociedades e culturas ao longo da história. No entanto, quando se trata de influenciar a política, a linha entre a separação entre igreja e Estado pode muitas vezes tornar-se confusa. Neste ensaio, exploraremos as razões pelas quais as religiões e as igrejas devem ser impedidas ou controladas de influenciar a política, e discutiremos possíveis medidas para atingir este objetivo. Uma das principais razões para prevenir ou controlar a influência das religiões e igrejas na política é defender o princípio do secularismo. O secularismo é a ideia de que as instituições governamentais e as decisões políticas devem ser separadas da influência religiosa. Este princípio é essencial para manter uma sociedade justa e igualitária que respeite as crenças e valores de indivíduos de diversas origens religiosas. Quando as religiões e as igrejas têm uma influência indevida na política, isso pode levar à discriminação contra grupos minoritários, à violação dos direitos individuais e à imposição de leis religiosas que não refletem os valores de toda a população. Outra razão para impedir que as religiões e as igrejas influenciem a política é garantir a autonomia e a independência da tomada de decisões políticas. Quando as instituições religiosas exercem controle sobre os processos políticos, isso pode minar os princípios democráticos de responsabilização, transparência e igualdade. As decisões políticas devem basear-se em evidências, na razão e no bem comum, e não em doutrinas ou dogmas religiosos. Ao impedir que as religiões e as igrejas influenciem a política, podemos proteger a integridade do sistema democrático e promover o bem-estar de todos os cidadãos. Além disso, a separação entre igreja e Estado é crucial para preservar a liberdade e a diversidade religiosas. Quando os governos ficam demasiado envolvidos com as instituições religiosas, isso pode levar ao privilégio de uma fé em detrimento de outras, resultando na discriminação e na marginalização das minorias religiosas. Para garantir que todos os indivíduos tenham o direito de praticar as suas próprias crenças sem interferência do Estado, é necessário estabelecer limites claros entre religião e política. Esta separação permite uma sociedade pluralista onde os indivíduos são livres de adorar e expressar as suas crenças espirituais sem medo de perseguição ou coerção. Para prevenir e controlar a influência das religiões e igrejas na política, diversas medidas podem ser implementadas. Em primeiro lugar, podem ser criados mecanismos legais, tais como alterações constitucionais ou legislação, para delinear claramente a separação entre Igreja e Estado. Ao consagrar o princípio do secularismo na Constituição de um país, envia uma forte mensagem de que a influência religiosa na política não é permitida. Além disso, podem ser criados órgãos reguladores ou comitês de supervisão para monitorizar e fazer cumprir estas leis, garantindo que as instituições religiosas não ultrapassam os seus limites. Além disso, a promoção da educação e da sensibilização do público sobre a importância do secularismo pode ajudar a prevenir a influência indevida das religiões e igrejas na política. Ao promover uma maior compreensão do papel da religião na sociedade e dos riscos potenciais de misturar religião com política, os indivíduos podem tomar decisões informadas e defender políticas que defendam a separação entre Igreja e Estado. Em conclusão, prevenir e controlar a influência das religiões e das igrejas na política é essencial para salvaguardar o secularismo, preservar os princípios democráticos e proteger a liberdade religiosa. Ao estabelecer limites claros entre religião e política, podemos criar uma sociedade mais inclusiva e justa, onde todos os indivíduos são tratados com respeito e dignidade, independentemente das suas crenças religiosas. Através de mecanismos legais, supervisão regulamentar e educação pública,
Podemos trabalhar para um futuro onde a política esteja livre de influência religiosa indevida e onde os direitos e liberdades de todos os indivíduos sejam respeitados. Muito obrigado a todos por assistirem este vídeo e cliquem em gostei se acharam interessante ou gostaram. Você também pode escrever quaisquer comentários ou perguntas abaixo deste vídeo e para ver mais de nossos vídeos educacionais emocionantes e informativos, inscreva-se em nosso canal agora.